Você acha que poder é gritar mais alto, vencer discussões, impor sua vontade com palavras? Ensinaram-lhe que o mundo pertence a quem fala, a quem se faz ouvir, a quem nunca se cala. Mas você foi enganado. O verdadeiro poder não está no barulho, mas no silêncio. Já parou para pensar quantas vezes você se sentiu obrigado a responder, a se justificar, a defender sua opinião como se sua vida dependesse disso? Você achou que isso mostrava força, inteligência, controle. Mas a verdade é outra. Cada palavra desnecessária é uma fraqueza exposta. O silêncio, esse truque silencioso que Nietzsche dominava, é a arma dos que realmente entendem o jogo. O mundo não recompensa quem fala demais. Ele recompensa quem sabe calar. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche nos apresentou o super-homem, aquele que transcende as fraquezas humanas, que domina seus impulsos, que cria seu próprio caminho. E uma das maiores fraquezas humanas é a necessidade de preencher o vazio com palavras. Quantas vezes você cedeu a essa necessidade? Quantas vezes reagiu por impulso, só para se arrepender depois? O silêncio é o domínio de quem observa, de quem analisa, de quem controla. Quem não sabe ficar calado é escravo do ego, preso à ânsia de ser ouvido. E isso, longe de ser poder, é vulnerabilidade. Pense em qualquer confronto que você já teve. Há dois tipos de pessoas: as que reagem, que se deixam levar pela emoção e falam sem pensar, e as que escutam, que deixam o outro se exaurir, que escolhem suas palavras com precisão cirúrgica. Quem vence? Não é o que grita mais alto, é o que sabe esperar. Nietzsche entendia isso. Ele não era um homem de discursos longos. Ele escrevia com impacto, com pausas que forçavam o leitor a refletir. Ele sabia que o silêncio não é apenas ausência de som. É presença, é poder. Já pensou no que teria acontecido na última discussão que você teve se, em vez de responder, você tivesse ficado em silêncio? Se tivesse deixado o outro se afogar nas próprias palavras, expondo suas inseguranças? Olhe para as figuras mais influentes da história. Elas não são as que falam incessantemente. São as que pausam, que deixam o silêncio falar por elas. Sócrates, com suas perguntas cortantes, não precisava gritar. Ele plantava dúvidas e deixava os outros se enredarem. Lao Tse, no taoísmo, dizia que quem sabe não fala, quem fala não sabe. Até mesmo líderes modernos como Nelson Mandela usavam o silêncio para dar peso a cada palavra. Mas a maioria não entende isso. A maioria acha que poder é barulho, que é vencer argumentos, que é ser o mais ouvido. E ao fazer isso, eles entregam suas fraquezas. Cada palavra a mais é uma pista sobre quem você é, sobre o que teme, sobre o que o irrita. No mundo real, dar informação é abrir mão do poder. Nietzsche nos ensinou que o super-homem é aquele que domina a si mesmo antes de dominar os outros. E o primeiro passo para isso é controlar a língua. Quando você fala sem necessidade, mostra insegurança. Quando fica calado, projeta força. A maioria teme o silêncio. Eles correm para preenchê-lo com palavras porque o vazio os deixa desconfortáveis. Mas quem domina o silêncio domina quem teme o vazio. Quantas vezes você sentiu esse desconforto e cedeu, falando só para quebrar o silêncio? E quantas vezes percebeu, tarde demais, que o silêncio teria sido a melhor resposta? O silêncio não é só uma ferramenta para controlar os outros. É uma ferramenta para controlar você mesmo. Quando você resiste ao impulso de falar, quando segura a vontade de reagir, quando escolhe quando e como agir, você é mais forte que 99% das pessoas. Porque a maioria é escrava das emoções. Eles reagem por raiva, frustração, medo, e nesse momento perdem. O verdadeiro poder não está em ganhar discussões, está em saber quando evitá-las. Está em não cair nas provocações dos outros. Está em observar sem ser notado, em agir quando ninguém espera, em mover-se com precisão enquanto os outros se afogam no barulho. E o melhor, quando você aprende a ficar calado, quando aprende a esperar, quando aprende a medir cada palavra que sai da sua boca, o mundo começa a ouvir você. Porque o que é raro tem valor.
Porque o que não é dito cria mistério, e mistério é poder. Da próxima vez que sentir vontade de falar, pergunte-se: eu realmente preciso dizer isso? Ou meu silêncio dirá mais? A resposta vai surpreendê-lo. E se você aprender a usá-la, vai mudar sua vida. Agora vamos além do silêncio puro e entramos em algo mais profundo. A invisibilidade estratégica. Não basta saber quando calar, você precisa saber quando desaparecer. Isso pode parecer estranho, mas é a chave para quem realmente controla o jogo. Pense nos grandes estrategistas da história. Eles não estavam sempre no centro do palco, buscando atenção constante. Eles sabiam quando recuar, quando deixar os outros se desgastarem no barulho, enquanto se moviam nas sombras. Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, falava da necessidade de superar as convenções, de se libertar da necessidade de validação. E uma das formas de fazer isso é controlar sua presença. Quando você está sempre presente, torna-se previsível, torna-se rotina, e a rotina perde valor. Mas quando você aprende a desaparecer, a tornar sua presença escassa, você se torna valioso. Isso vale para tudo: negócios, relacionamentos, vida social. Os líderes mais respeitados não são os que falam em todas as reuniões, que enchem o ar com sua voz. São os que escolhem seus momentos com precisão. Quantas vezes você viu alguém ser mais notado por aparecer pouco do que por estar sempre lá? Nietzsche entendia isso. Ele se isolava para escrever, para pensar, e quando voltava, suas palavras ecoavam como trovões. A maioria teme desaparecer. Eles acham que, se não estiverem no centro da conversa, serão esquecidos. E, de certa forma, estão certos. Mas apenas se não souberem usar o esquecimento a seu favor. A invisibilidade estratégica é uma ferramenta, não uma punição. Se você sabe quando recuar e quando retornar, você controla como é percebido. Você cria uma aura de mistério que o torna mais poderoso do que aqueles que gritam por atenção. Pense em figuras como Leonardo da Vinci, que passava anos em silêncio, trabalhando em segredo, e quando revelava suas criações, o mundo parava. Ou em Nietzsche, que se afastava da sociedade para forjar ideias que ainda ressoam hoje. A invisibilidade estratégica exige algo que poucos têm: paciência. Vivemos em um mundo que exige resultados imediatos, onde todos buscam validação instantânea. Mas quem realmente domina o jogo sabe que o tempo é uma arma. Se você consegue esperar, resistir ao impulso de reagir, planejar a longo prazo enquanto os outros se perdem na urgência, você já venceu antes mesmo de começar. Nietzsche dizia que o super-homem é aquele que cria seus próprios valores, mas isso exige paciência para construir algo que dure. Quantas vezes você correu atrás de resultados rápidos e acabou perdendo? Quantas vezes cedeu à pressão de agir sem pensar? Paciência é a forma suprema de poder. Enquanto os outros correm, você permanece firme. Enquanto os outros buscam gratificação imediata, você constrói algo eterno. E aqui está o segredo. Pessoas temem quem elas não conseguem prever. Se alguém o provoca e você responde na hora, eles ganham. Conseguiram uma reação, tomaram seu controle. Mas se você fica calado, se observa sem se mover, se deixa o outro se consumir em sua própria raiva, algo acontece. Eles se desestabilizam. Eles esperavam resistência, mas você deu vazio. E o vazio é poder. As pessoas odeiam o vazio. Elas precisam de respostas, de reações, de um eco para validar sua existência. Mas quando você aprende a negar isso, quando dá apenas o que decide dar, você se torna inalcançável. Não porque se esconde, mas porque escolhe quando aparecer. Você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade, como Nietzsche nos mostrou, é a marca do super-homem. Quantas vezes você caiu na armadilha de reagir só para preencher o silêncio? E quantas vezes viu o outro se expor mais do que você ao tentar forçar uma resposta? Agora vamos ao próximo nível, o magnetismo do silêncio. Aqui está o paradoxo brutal. Quanto mais você fala, menos ouvem. Quanto mais você se esforça para ser visto, menos notam. Mas quando você se torna escasso, quando se torna alguém que não está sempre disponível, as pessoas começam a procurá-lo. É psicologia pura,
O que é raro é valioso. O que é inacessível é desejado. Pense nas figuras mais poderosas que conhece. Elas respondem a todos imediatamente? Estão em todos os lugares? Não. Elas são elusivas, e é exatamente por isso que as pessoas as perseguem. Quantas vezes você valorizou mais alguém que parecia distante do que alguém que estava sempre ao seu alcance? Faça o teste. Pare de estar sempre disponível. Pare de responder na hora, de expor todos os seus pensamentos. Veja como a percepção das pessoas muda. De repente, você é interessante. De repente, elas querem saber mais. Porque quando você cria um vazio, as pessoas sentem a necessidade de preenchê-lo. Mas a maioria faz o oposto. Teme o silêncio, teme a ausência. Eles acham que se não estiverem sempre presentes, serão esquecidos. Mas a verdadeira influência não vem da presença constante. Vem de controlar quando e como você aparece. Isso nos leva à manipulação do desejo. Quando você entende que o que é escasso é valioso, pode usá-lo a seu favor. Apareça quando querem vê-lo. Fale quando estão esperando uma resposta. Haja quando menos esperam. Mas para isso, você precisa romper com a necessidade de validação. A maioria não suporta o silêncio porque precisa de atenção imediata. Eles são escravos do ego. Mas quem domina o desejo dos outros é quem não se deixa levar pelos próprios impulsos. É quem espera, quem deixa o outro se consumir na incerteza. Nietzsche dizia que o super-homem é aquele que dança acima do abismo. E o abismo aqui é o vazio do silêncio. Em qualquer interação, negociações, relacionamentos, conflitos, o silêncio é uma guerra psicológica. Quando você fala, entrega informações. Cada palavra revela o que você pensa, o que teme, o que valoriza. Mas quando fica calado, quando apenas observa, o outro entra em crise. Eles começam a projetar, a imaginar, a preencher o vazio com suas próprias inseguranças. Pense em uma discussão. Se alguém o ataca e você reage, eles ganham. Conseguiram o que queriam. Mas se você não diz nada, se apenas olha, a mente deles entra em colapso. Eles se perguntam: por que ele não responde? Será que não me importo? Será que exagerei? O silêncio é um espelho. Reflete o medo do outro, não o seu. Os grandes estrategistas sabem disso. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, dizia que a maior vitória é vencer sem lutar. E o silêncio é a arma perfeita para isso. Você já viu como interrogadores profissionais às vezes não fazem perguntas, apenas esperam? O desconforto do vazio faz as pessoas falarem, se exporem, confessarem o que não queriam. Quem não domina o silêncio acaba revelando seus medos, sem perceber. E a paciência, aqui, é uma tortura psicológica. Se alguém espera sua resposta e você a atrasa, cada minuto é um tormento. Eles criam cenários, imaginam o pior. E na maioria das vezes, o que imaginam é muito mais intenso do que a realidade. Nietzsche entendia isso. Ele sabia que o poder não está em agir, mas em escolher quando agir. Em Assim Falou Zaratustra, ele fala do espírito de vingança que consome quem reage por impulso.